Fala-se muito em usar aço inox em cozinhas profissionais. E hoje eu trouxe aqui um depoimento de um fabricante de equipamentos de aço inox na nossa área para explicar para a gente por que aço inox, como é composto o aço inox, quais são os tipos de aço inox e as suas aplicações. Eu estou aqui com João Vitor Curi. Tudo bom, João? Tudo bem, Elise? Olá, pessoal, tudo bem? Queria agradecer o espaço aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre aço inox e a gente ter uma boa conversa sobre os principais características e as aplicações de cada um deles. Então, João, conta pra gente, como que funciona? Bom, vamos lá. Aço inox nada mais é do que uma liga de ferro, né? Onde a gente vai ter a adição de um composto, né? Que é o cromo, que vai trazer para a gente algumas características que são desejáveis ao aço inox. Ou seja, basicamente o aço inox é uma liga onde a gente tem a adição de no mínimo 10,5% de cromo para a gente considerar esse material como sendo um aço inox, e cujo o objetivo principal dessa adição do cromo é a gente trazer uma característica, né, de resistência à corrosão a essa chapa. Quando a gente fala de cromo e o que é que ele faz nessa composição, nada mais é do que uma forma da gente evitar essa oxidação. Então vamos dar um passo para trás e entender o que é a oxidação, né? A oxidação nada mais é do que os componentes da nossa liga ferrosa que, em contato com o oxigênio do ar, vão formar aquela camada alaranjada na superfície do ferro. E isso faz com que a gente tenha, por meio, né, desse oxigênio que está se ligando a esses componentes da superfície do ferro, a adição de material, né, que vai formar esse material de característica alaranjada nessa superfície. O que é a camada passiva? A camada passiva é uma reação química do oxigênio do ar com esse cromo que a gente adicionou nessa liga de ferro e que vai formar essa camada, entre aspas, protetora da nossa chapa ferrosa. Porque, afinal de contas, essa oxidação enfraquece o material. Exatamente. Como eu estava colocando, conforme o oxigênio se liga aos componentes dessa chapa, né, de ferro, ele vai consumindo esse material, porque esse material alaranjado, você percebe que você consegue raspar ele, né? Ele sai, então aquilo efetivamente é material que está se decompondo, está sendo removido, perdão, da liga de ferro, enquanto a camada passiva não. A camada passiva ela é uma camada extremamente fina, que vai se formar nessa superfície, protegendo, né, que essa oxidação ocorra. Quando a gente fala de camada passiva, né, é importante a gente entender o que é a camada passiva. Então, essa camada passiva ela vai proteger, né, esse aço contra a corrosão. Ela é uma camada extremamente fina, ou seja, você não consegue ver a camada passiva na superfície do aço. Ela não é porosa, então você traz aí uma característica que traz mais durabilidade, né, para o aço, né, porque a gente não vai ter poros onde componentes contaminantes vão poder entrar em contato com o nosso material e gerar oxidação, mas é importante a gente entender depois também o que vai agredir essa camada passiva. Um tema super importante a gente falar, inclusive entrando no tema da manutenção. Porém, antes disso, uma outra característica que é importante a gente frisar da camada passiva é que ela é autorregenerável. Ou seja, quando a gente vai ter agora, eu vou citar, né, algumas situações onde a gente vai ter algum tipo de agressão a essa camada passiva, ela vai ser capaz de se autorregenerar. Então, quando a gente fala de agressões à chapa de aço inox ou à nossa camada passiva, a gente está falando, por exemplo, de produtos químicos à base de cloro, produtos de base ácida que vão também afetar a camada passiva do aço e também, por exemplo, componentes que são muito do cotidiano até mesmo da cozinha, como o sal. Olha que interessante. Obviamente que a gente também pode ter agressões mecânicas, né? Então a gente pode ter a partir de alguma ferramenta, né, alguma ação que vai gerar uma remoção dessa camada passiva, vai agredir ali a superfície do aço.
E o que é pior do que a gente remover a camada passiva vamos imaginar que eu tenho ali uma ferramenta com componentes ferrosos de uma liga diferente, que não é aço inox. E esses contaminantes, eles vão entrar em contato com a superfície do ferro e esses contaminantes vão poder gerar oxidação. E quando a gente gera essa oxidação, a gente ainda pode sim fazer o tratamento dessa superfície, retirar esses contaminantes e com a característica dessa camada passiva que é se autorregenerar, ela vai se formar novamente e a gente vai ter o nosso material em condições de uso sem nenhum problema. Né? Como que eu faço isso, João? Bom, a higienização é muito simples, né? E a remoção desses pits que a gente chama, né? Diferentemente da chapa de ferro tradicional que a gente vê quando ela oxida aquela mancha laranja que se alastra bem grande, a característica do aço inox, ela vai formar pequenos pontinhos, né? Que a gente chama de pits, que são pontinhos assim alaranjados, né? Eu já vi isso em cozinha, já reparei, e não significa que o aço não é um aço de qualidade. Não. Significa talvez, olha uma dica aí, pessoal, talvez de deixar um componente que é muito usado na cozinha, o sal, Um grão de ou sal. um próprio alimento que tenha cloro, ou que tenha alguma coisa, algum material Ou assim, substância química. ou substância química, deixar esse material direto em contato com o aço e sem limpar. Sim, né? E uma outra coisa que eu vou falar para vocês que é muito comum, quem visita a obra e já tiver a cozinha, os equipamentos instalados, vai poder ver isso que eu vou falar. Quando o pessoal não fez a limpeza de obra ainda, solicita a instalação dos equipamentos e coloca, pode reparar, você vai andar na cozinha, você vai ver que a parte de baixo de mesas, equipamentos, vão estar com manchas meio que se alastram, que parecem respingos. Por que isso? A limpeza de obra, muitas vezes ela é feita, muitas vezes não, sempre é feita com produtos de base ácida, né, para limpar aquele piso, remover a sujeira e com máquinas geralmente rotativas. Então esse ato de rodar e girar espirra e aí você mancha esse aço. Óbvio que às vezes isso acaba tornando às vezes um pouco até mais difícil de fazer a limpeza, mas ainda assim é passível de ser feito. Né? Como que a gente vai fazer isso? O ideal é se utilizar algum produto levemente abrasivo, ou seja, a esponja que é própria para aço inox? Palha de aço jamais, porque palha de aço você vai colocar contaminante no aço inox, mas existem esponjas hoje em dia até no mercado que se vende até para casa, né, para lavar talheres, então são específicas para aço inox, a gente até reduz o número de riscos que são feitos no material, e você vai usar basicamente água, de preferência morna, e detergente neutro, que vai facilitar esse trabalho. E aí, pelo processo ali de abrasão da área afetada, você vai remover, né, esses pits, essas manchas, e o aço vai ficar perfeito novamente. Olha só, e muitas vezes a gente não sabe, vê esse pontinho oxidando, o equipamento não é de qualidade, o material é ruim. Às vezes é o sal, por exemplo, que ficou em cima, né? Olha, grande parte é higienização. Então, olha, que geralmente interessante. são fatores ligados à higienização que afetam o aço, principalmente. Mas é lógico, né? Regiões ali que a gente tenha um índice de salinidade muito alto, regiões de praia e tudo mais, isso também pode afetar o aço e aí é importante que a gente redobre a nossa higienização. Porque quando você tem um equipamento ali de frente, literalmente para a praia, no caso de um bar de praia, alguma coisa do gênero, basicamente está num ambiente que é muito, muito agressivo. Pelo índice de salinidade e tudo mais, então realmente precisa se reforçar a higienização, porque você pode usar qualquer liga metálica, todas elas perto de áreas marítimas, assim, realmente você vai ter que redobrar a sua atenção. Certo. E quais são os tipos de aço que a gente tem? Os tipos de aço, antes só de entrar nesse assunto, eu queria falar só um pouquinho sobre o teste, onde a gente chega nas características de por que cromo e por que essa quantidade de 10,5%, só para vocês entenderem. Então aqui quando a gente analisa esse gráfico, vocês vão perceber que a gente tem uma quantidade onde a partir de determinado ponto a adição de mais cromo fez pouca diferença no aumento de peso daquela chapa de ferro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a partir de mais ou menos ali a gente pode ver 10,5% de cromo na composição, a gente tem uma redução pequena do peso adicionado. O que é esse peso adicionado? Esse peso adicionado, vocês vão se lembrar, eu falei que quando eu oxido um material, o oxigênio do ar faz uma reação química com
com os componentes do ferro e formam essa oxidação. Essa oxidação faz a minha chapa ganhar peso. Então, vocês percebem ali que a partir de mais ou menos 10,5% de cromo, isso se reduz. E aí a gente já entra na sua pergunta, que é justamente quais são os tipos de aço. Ou seja, os tipos de aço inox, eles vão ser feitos a partir da variação desses componentes que a gente está adicionando na nossa liga. Um deles é o cromo, mas não é só o cromo. Então, quando a gente analisa, então aqui eu vou pegar como exemplo primeiro a série 400, que a gente tem aços como 430 e outros, a gente percebe que as variações do aço, eles podem estar relacionados não somente à quantidade de cromo, então a gente percebe ali que o aço 430 ele tem uma quantidade de cromo extremamente alta, de 16 a 18%, que traz para ele uma característica de resistência à corrosão muito boa. Porém, a gente tem outras características e variações que a gente faz com que esse aço permita que ele tenha uma aplicação muito interessante ao calor. Por quê? Porque ele sofre muito pouca conformação em altas temperaturas. O que é isso? Todo mundo já deve ter escutado o escapamento do carro fazendo estalos, né? Então o aço 430 ele tem uma característica, por exemplo, de não ser muito conformável em calor. Então isso faz com que ele seja muito estável em altas temperaturas, não fique tão maleável. Ou seja, o aço que eu uso num fogão não é o mesmo que eu uso num balcão refrigerado. Exatamente. Idealmente não seria. Por quê? Vou dar um outro exemplo. Se a gente faz uma porta de um fogão com 430, ou vamos citar um outro aço diferente, por exemplo, 201, seria uma aplicação muito ruim usar um aço 201 numa porta de fogão. Por quê? Porque o aço 201, além dele ter características que vão alterar o aspecto visual dele sobre calor, ele também acaba sendo mais maleável, né? Ele vai se conformar mais sobre calor. Isso faz com que a gente comece a ver a porta empenar e outras características que não são desejadas. Ele vai deformar. Ele vai deformar sobre calor. E o 430 não. Então a gente pode ver aqui nesse slide que, por exemplo, eu posso adicionar titânio e que isso vai trazer outras características para o meu material. E a gente também tem os aços da série 300. Na série 300 a gente vai ter a adição de um outro componente, que é o níquel. E que aí, de acordo com a quantidade do níquel e de outros componentes, como por exemplo no caso do 316, que tem muitas aplicações navais, a adição, por exemplo, do molibdênio. Então, de acordo com o tipo de componente que eu estou adicionando nesse aço, eu vou trazer para ele novas características de resistência, novas características de conformação, novas características de facilidade ou dificuldade em dobrar esse material. E novas aplicações. E novas aplicações, exatamente. Então, assim, hoje o importante quando a gente fala de aço é entender onde que eu vou estar utilizando ele e se as características daquele material são aplicáveis para aquele uso. Porque assim a gente vai conseguir garantir um equipamento que tem uma vida útil maior e também uma usabilidade maior, né? Então, características que também facilitem o seu uso. E por que em cozinha a gente fala 304, 18.8? O que é isso? 304 é uma liga, né, onde a gente tem uma determinada composição de cromo-níquel que tem características muito versáteis. Então, o 304 ele é muito versátil. Ele não vai ter a melhor característica quando comparado em calor com relação ao 430, mas ele tem sim uma resistência à corrosão maior que o 430. Então, entra também aí um pouco a questão da conversa do custo-benefício, né? Então, hoje, em valores de mercado, você tem o 304 um valor um pouco mais alto do que o aço 430, mas essas características são muito mutáveis, né? Então, quando a gente puxa um período maior, né, para se analisar, a gente percebe que tem momentos que os preços estão mais parelhos, a gente não tem uma diferença tão grande, e momentos que a gente tem uma distância maior. Isso pode ser percebido também pela mudança dos usos e quais os materiais que foram se utilizando ao longo do tempo. Então, no passado, cozinha industrial se utilizava muito um outro tipo de aço, que era o 444. Eu peguei, sabe? E aí as coisas vão mudando justamente por características de mercado, porque começa um determinado momento que já não faz mais tanto sentido aquele aço pelo seu custo para a aplicação que a gente está tendo. Qual que é o benefício que eu estou tendo a partir de um custo que às vezes pode ser 2 ou 3 vezes maior, né? Que acaba entrando um pouco na relação do negócio, né? Então, o 304 com certeza
é o mais usado, na média, como você falou, para o frio e para o calor. E o que significa o 18,8? O 18,8 é a espessura do aço. Então a gente tem diversas espessuras. E aí eu sou um grande defensor de a gente analisar novamente o que eu vou fazer com aquela chapa que eu estou cortando. Então vai ser um componente onde eu vou exercer alguma ação mecânica, eu vou bater carne, eu vou desossar uma peça grande de carne, ou não, vai ser uma mesa de apoio para montagem de embalagens e uma finalização leve, porque você obviamente vai ter questões de custo, mas também tem uma questão ali de resistência. Então, se eu vou fazer um uso intensivo daquela minha superfície, muito interessante a gente utilizar 1,2 até 1,0, ou até mais grosso, 1,5. Ou então, se for um componente interno, por exemplo, para fazer uma pequena estruturação, ou um pequeno fechamento, onde eu não vou ter nenhuma ação mecânica, um uso mais estético, 0,8. Ou vou então colocar, por exemplo, uma chapa de revestimento de parede, que não vai sofrer literalmente nenhuma, e toda a resistência mecânica, na verdade, vai ser da própria parede. A chapa de aço vai estar ali só por uma questão de higienização. Eu posso também variar um pouquinho ali a espessura, usar uma chapa um pouquinho mais fina, porque eu não vou sentir diferença nenhuma. Mas é óbvio que para áreas onde eu vou ter impacto, vou ter ações mecânicas, é interessante a gente considerar espessuras maiores, né, como você sugeriu, 18,8, porém, para componentes internos, coisas que são estéticas ou pequenos acabamentos, não tem problema, às vezes, você utilizar uma chapa um pouco mais fina, porque não vai sofrer nenhuma ação mecânica, né? Eu normalmente especifico para prateleiras, ela tem que resistir mais, porque tem que aguentar o peso, para cozinha em geral, e principalmente para grelhas de piso, para esse tipo de produto, né? E qual a espessura da chapa 18,8? A espessura da chapa 18,8, na verdade, é 1,2 milímetros. Tem aí uma tolerância, né, nas chapas que vêm da usina, então pode variar ali desde 1,15 até 1,27, 1,30 milímetros. E em cozinha, então, João, eu especifico nos meus projetos o aço 304, 18,8. E não é 18/8, porque se eu falasse 18/8, eu estaria falando de uma mistura de níquel e cromo, que aí interfere na minha especificação de 304, né? Exatamente, porque o 18/8 a gente está falando da proporção, né, como você colocou, de cromo e níquel, mas essa proporção tem variações, tem outros materiais que também interferem na especificação e que você já resolve essa dúvida, né, do seu cliente colocando que é o aço 304, que é um material específico. E quando eu coloco o 304 e a espessura, fica a especificação correta. Não tem erro. É especificamente aquele material que você quer que a gente utilize. Então, quando a gente fala para as pessoas que não conhecem, quando eu especifico no meu projeto chapa 300, aço inox 304, 18,8, eu estou querendo dizer que é uma chapa de aço com uma mistura adequada de cromo e níquel para tornar essa chapa resistente à corrosão e numa espessura de 1,2 milímetros. Exatamente, que vai trazer características de resistência a impacto para o tampo, para a prateleira muito boas, e ao mesmo tempo uma resistência excelente ali à corrosão, que eu não vejo necessidade de ser maior mesmo em áreas litorâneas. E um outro detalhe que eu vou trazer para o pessoal, que realmente é uma informação que nós conhecemos, quanto mais eu falo que eu estou diminuindo a chapa, eu estou aumentando a espessura. Então, por exemplo, eu uso 18,8, que é 1,2 milímetros, em mesas, nos equipamentos em geral. Quando a gente precisa de uma resistência maior, como grelhas de piso, por exemplo, eu coloco chapa 16. Então, quando a gente fala 18, é 1,2 milímetros. Quando a gente fala 16, ela é uma chapa de um número menor, mas ela é mais espessa. Então, em aço inox, quando eu começo a falar 14 mais espessa, 16 mais espessa, 18,8 é a média que a gente usa em cozinha, e chapa 20 é uma chapa mais fina. Isso que é mais ou menos 1 milímetro. Então a proporção é inversa. Exatamente. E aí a gente vai ter essas características, que por exemplo, você imagina uma grelha de piso que você vai ficar passando carrinhos ali o dia inteiro. Você realmente precisa ter uma espessura maior, porque o grande ponto é que você vai começar a ter vários pontos de impacto, então a superfície começa a ficar feia
quando eu uso uma chapa muito fina, né? É que nem você pegar uma folha de papel e ficar Sim. batendo nela, você vai começar a ter ondulações na superfície que tornam esteticamente ruim o material. E aí uma chapa 16 ela é mais espessa que uma chapa 20. Exatamente. É inversamente proporcional. E você tem mais alguma informação para adicionar para a gente aqui, João? Só para fechar, eu trouxe aqui um slide que vai falar um pouquinho dessa comparação das características. O Multi-Pitching Test, ele traz um pouquinho as características de resistência à corrosão. Então, aqui um pouquinho de dados para o pessoal poder comparar o 444 que eu citei com o 304, com o 430. Lembrando que todos esses aços, todas essas ligas são considerados aços inoxidáveis. Cada um deles traz suas próprias características de maleabilidade, conformação sob calor, corrosão, e que a gente tem sim aplicações específicas para cada um deles, mas quando a gente olha, né, dá um foco na questão de corrosão, a gente tem mais ou menos esse cenário. Óbvio que às vezes aqui no slide até parece maior, né, até essa variação, mas dentro É mínima, né? dentro de uma análise um pouco mais Da aplicação da diária. aplicação diária é mais difícil se perceber isso, essa variação. Óbvio que em regiões litorâneas a gente vai perceber isso mais, porque aí pequenas diferenças fazem uma grande diferença, mas pequenos detalhes fazem uma grande diferença, mas no geral a gente tem aços aí que todos eles vão trazer para a gente a mesma característica: resistência à corrosão, formação da camada passiva, que é o grande ponto. A camada passiva é o que faz o aço inox ser inoxidável. Outro ponto importante para a gente frisar nessa aula é: o aço inoxidável, ele oxida também, e depois que ele oxida, você tem essa característica de manutenção, de poder higienizar essa superfície, que vai fazer a camada passiva se autorregenerar, e a gente vai continuar tendo nosso material, nossa mesa, nosso equipamento por anos a fio aí, em condições de uso. Ou seja, o 304 18.8 é uma média de espessura e de tipo de aço que é mais resistente à corrosão, que é o fator mais importante em cozinha, e é esse 18.8 que é a espessura média mais importante em cozinha. Mas aí eu quis trazer aqui para vocês, para conhecimento, que a gente tem uma variação muito grande. Com certeza, e é importante porque as pessoas, quando vão pensar no projeto delas, é importante que elas entendam, né, o que está sendo oferecido, tenham esse conhecimento e possam especificar de uma maneira bastante consciente aquilo que eles estão comprando e adquirindo. E, mais uma vez, nós aqui do ETK Education, trazendo informação com conteúdo para vocês. Obrigado.